Então vejam só, pessoal, que história maravilhosa. Esta bela história aconteceu cerca de 250 antes de Cristo, na China antiga, mais precisamente na província de Tigziga, que fica no norte do país. Naquela época, um inteligente e poderoso príncipe queria encontrar a mulher da sua vida. O seu pai estava muito doente e ele estava procurando uma mulher para casar-se, porque ele seria o próximo rei com a morte do seu pai. E de acordo com as leis locais, para que ele se tornasse imperador, ele precisava casar. Então o príncipe ele procurou os sábios do reino para saber como não errar nessa que seria a decisão mais importante da sua vida. Ele procurou os sábios porque o maior medo, gente, o maior medo do futuro imperador era que a mulher com quem se casasse amasse mais o reino do que ele próprio, ou então amasse mais os poderes, as riquezas do palácio do que o seu próprio amor. Então, nesse medo que ele tinha de que a pessoa que se aproximasse dele fosse só pela riqueza dele, pelo castelo, ele vivia um dilema de como saber e de procurar uma forma de como escolher essa moça que seria a rainha para que fosse casar com ele. Após ele reunir todos os sábios do reino, os sábios aconselharam que ele deveria casar-se com uma moça riquíssima do seu próprio reino. Ou melhor ainda, ele poderia casar-se e desposar uma jovem filha de um chefe de uma outra nação muito rica, porque assim ele alargaria as fronteiras do seu reino. Apesar desses conselhos, o príncipe ficou muito desanimado. Ele não se sentiu satisfeito com os conselhos que os sábios lhe deram, e ele, muito desanimado, resolveu sair para o campo para poder pensar um pouco e qual decisão tomaria. E vejam só, depois de horas e horas de reflexão, pessoal, caiu na cabeça do príncipe alguma coisa. Ele levou a mão na cabeça para ver o que era e ficou entusiasmado. Vejam vocês, era uma semente. O príncipe viu aquilo como um aviso dos deuses. Quando ele olhou aquela semente, uma semente amarela e muito pequena, ele disse que era um aviso dos deuses e ele ficou eufórico e viu ali, ele pronunciou para ele mesmo: eu acabei de achar a resposta para o meu dilema de como eu vou fazer para escolher a minha noiva, que será a futura rainha. Então ele planejou, ele organizou, preparou, anunciou que faria uma grande festa para que as moças que desejassem casar com ele pudessem se apresentar. E naquela festa ele iria anunciar o processo de escolha da moça que ele iria escolher para casar-se com ele. Então foram convidadas todas as moças da região ali, as moças do seu próprio reino, as moças de outros reinos distantes, principalmente as moças mais ricas. E eu quero dizer para vocês que no palácio do próprio príncipe trabalhava como serva uma senhora que tinha uma filha chamada Priscila. A notícia se espalhou que o príncipe daria uma festa para escolher uma noiva, e Priscila ouviu a história e chegou para sua mãe e disse: mamãe, eu também vou me apresentar como candidata a ser a noiva do príncipe. Priscila não conhecia nem o príncipe pessoalmente, ela nunca havia visto o príncipe pessoalmente. Ela ouvia a mãe dela contar de que o príncipe era uma pessoa muito bondosa, uma pessoa simples, uma pessoa caridosa. Então ela já tinha essa admiração por ele. A mãe olhou para ela e disse: minha filha,
o que que você vai fazer lá? Lá estarão as moças mais belas e mais ricas do reino e de todos os reinos aqui que ficam nas proximidades. O que que você vai fazer lá? Você vai passar um vexame. Mas Priscila, determinada e muito amorosa, Priscila não era rica, mas tinha 4 joias maravilhosas que valem mais do que diamante. Priscila tinha humildade, simplicidade, honestidade e transparência. E apesar dos conselhos da mãe para que ela desistisse dessa ideia de se candidatar como noiva do príncipe, ela não desistiu. E ela foi, até que chegou o grande dia do príncipe dar a festa para escolher as noivas. Então, centenas de jovens, as mais belas e mais ricas, estavam ali no saguão do castelo. Priscila também chegou. As moças começaram a sorrir, porque praticamente ela era a mais mal vestida, o vestido dela era praticamente o mais feio de todas as jovens que estavam ali no saguão do castelo. De repente, ao som de trombetas, o príncipe surge e manda que todas fiquem enfileiradas, todas fazem uma fila e o príncipe começa a falar. Cada uma de vocês, eu vou anunciar hoje o processo de escolha da minha pretendente. Cada uma de vocês receberá uma semente. Lembram da semente que caiu na cabeça dele? Cada uma de vocês receberá uma semente e daqui a 3 meses, aquela que me trouxer a mais bela flor, essa será a minha escolhida para ser a rainha e governar o meu reino junto comigo. As jovens acharam a tarefa muito simples e foram contentes, cada uma pegou sua semente e é muito fácil essa tarefa. Todas elas foram para casa cientes de que seriam e se transformariam na próxima rainha do reino. Então foram para casa. Priscila também foi para sua casa. Chegando em casa, Priscila pegou sua semente e colocou no vaso e começou a regar. Priscila regava com o maior amor do mundo, o maior carinho, a maior dedicação àquela semente. E eu quero dizer para vocês que passou-se a primeira semana e nada da semente nascer. Priscila ansiosa, ficava ali ansiosa olhando a semente e ela já usava a imaginação, às vezes chegava até a sentir o perfume da flor que surgiria daquela semente. Gente, e foram passando os dias, chegou a segunda semana e nada daquela semente brotar, o vaso de Priscila continuava sem vida. E ela já foi ficando mais preocupada, que nada de nascer, e o tempo foi correndo, os dias foram passando, passou o primeiro mês, nada da semente nascer. Priscila ficou desesperada, procurou jardineiros experientes e procurando o que ela deveria fazer para aquela semente nascer, e os jardineiros achavam, alguns diziam que é porque ela tinha colocado água demais, outros diziam que ela tinha colocado adubo demais, isso, enfim. E o certo que foi passando, que pouco passou, chegou o segundo mês e nada da semente da Priscila nascer. Chegou o terceiro mês e nada. Aí Priscila ficou entristecida, com o coração partido, e muitas pessoas aconselharam ela a não ir para o dia da festa, que seria, ela iria só passar vergonha, mas Priscila, determinada, ela disse que iria ser sincera e iria dizer que se esforçou, mas não nasceu a semente e ela ia passar vergonha, mas honestamente ela iria. Até que chegou, gente, o grande dia. Quando chegou o grande dia, todas as moças enfileiradas lá no saguão, novamente no castelo, Priscila chegou, viu todas as outras pretendentes com seus vasos, com as flores mais lindas que existem. E mais um detalhe, todas aquelas flores lindas daquelas concorrentes estavam combinando com os seus vestidos. E Priscila chegou com um vaso, sem nenhuma flor, com o vestido que, como eu já disse da outra vez, era um dos vestidos mais feios da festa. Algumas moças cobriam até o rosto, sorrindo de Priscila, mas ela ficou. De repente, ao som de trombetas, o príncipe aparece e mandou que elas fizessem uma grande roda no meio do salão
e ele começou a olhar flor por flor, cada jovem que ele se aproximava. Ele perguntava o nome da jovem, olhava a flor e passava para outra jovem e perguntava. Até que chegou a vez de Priscila, ele olhou para Priscila. Quando viu Priscila com o vestido mais simples da festa e o seu vaso sem flor, ele simplesmente virou a cabeça e não perguntou nem sequer o seu nome. E aí ele continuou olhando flor por flor, e nisso foi passando, e após 3 horas nessa solenidade, o príncipe voltou, sentou no seu trono e mandou que as jovens permanecessem ali naquela roda, naquele círculo no meio do salão, e ele, sentado no seu trono, começou a dizer: a jovem que eu vou puxar para dançar, dentre uma de vocês eu vou chamar uma jovem para dançar comigo. Aquela que eu tirar para dançar comigo será a minha esposa e a futura rainha. As jovens ficaram todas entusiasmadas ali e aguardando o grande momento. De repente, o príncipe levanta-se, dá mais um olhar em volta do círculo, gente. Todos os sábios do reino estavam ali, alguns outros reis que foram convidados estavam torcendo por suas filhas, e fez-se o silêncio. Então o príncipe deu mais uma olhada para todos os vasos, e vejam só, ele se aproximou de Priscila, e da outra vez ele não tinha perguntado nem o nome dela, agora ele se aproximou, perguntou: qual o seu nome? Priscila, com os lábios trêmulos, respondeu: Priscila. Então o príncipe beijou as suas mãos e disse: minha rainha, aceita dançar comigo e ser a minha esposa? Gente, o salão todo ficou murmurando nessa hora, ficou todo mundo perplexo, as outras jovens perplexas. Priscila começou a chorar e aceitou e começou a dançar, e ali os sábios do reino, todos perplexos, e alguns sábios diziam: o príncipe enlouqueceu, o príncipe está delirando. Mas após a dança, o príncipe fizeram um momento de silêncio, e o príncipe disse: eu vejo a perplexidade no rosto de todos vocês, mas eu vou explicar a minha escolha. Para ser a minha rainha, para me ajudar a governar o meu reino, eu preciso de uma pessoa que tenha honestidade, simplicidade, transparência, humildade e principalmente verdade. E eu quero dizer para vocês, para todos aqui do reino, que a única pessoa que foi verdadeira hoje aqui foi Priscila. Porque todas as sementes que eu distribuí eram estéreis. Portanto, nenhuma poderia dar uma flor. E de todas as moças que estão aqui, a única que enfrentou a sua vergonha, enfrentou os deboches, enfrentou ser massacrada, mas foi verdadeira, assumiu a verdade, foi verdadeira, foi Priscila. Portanto, ela será minha esposa e irá governar juntamente comigo o meu reino. E aí nessa hora os sábios perceberam o quanto o príncipe era um homem sábio e inteligente, e viveram felizes com Priscila para sempre. Um abraço!